Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto que foi proposto para o trabalho deste mês, Josué, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos podem, se quiserem, claro, deixar as suas Bíblias abertas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, anima-te, Louvado seja o nome do Senhor, que é o tema do trabalho desses cultos desse trimestre, ou desse mês, Amém. Glórias a Deus. Eu queria fazer uma leitura novamente com os irmãos, e vamos fazer a nossa leitura assembleiana. Eu leio e o primeiro versículo, os irmãos vão respondendo, e assim nós chegaremos até o versículo 9. Vou começando. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Vamos ler todos o 9? Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Os irmãos podem sentar. Quem quiser dar glória a Deus, adorar o Senhor na beleza da santidade, pode fazê-lo. Quem está na sua casa, no seu lar, e eu creio que muitos estão nos acompanhando e vão nos acompanhar posteriormente nesse culto, nesse momento de adoração, também pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, hoje à tarde eu tomei conhecimento desse tema e o meu coração ele se encheu de uma alegria. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu senti do Espírito Santo de Deus acerca dessa palavra. A primeira coisa que me veio ao coração é que o nosso Deus, Ele é um bom Pai, Ele é um Pai zeloso e cuidadoso. Aqui nós vemos nesse texto que Moisés morreu, e Moisés ele era o condutor de Israel, nós sabemos disso, até aquele fim daquela jornada ali, antes de transpassar o Jordão. Então, quando Moisés morre, a gente imagina que Deus percebe Josué um pouco medroso, talvez ele um pouco inseguro de trazer, ou de fazer a condução daquele povo dali por diante. Passar o Jordão, conquistar a terra prometida, adquirir as promessas que Deus tinha dado para o povo desde antes. Então, nos parece assim, melhor dizendo, que havia em Josué um pouco de insegurança. E aí o Senhor chamou Josué e deu a ele essa palavra de ânimo. E a gente vai ver isso em outros textos da palavra do Senhor. Nós vamos ver assim também. Quando os irmãos lerem, por exemplo, a carta de Pedro,
e a primeira carta de Pedro, por exemplo, que eu vou citar, a gente vai ver que naquele momento a igreja ela estava passando por um momento de perigo, de muita perseguição. A perseguição era tão grande, tão intensa, que os crentes fugiram das suas casas. Eles não tinham mais endereços. E aí Pedro ele começa escrevendo, dizendo aos dispersos na Galácia, e vai dizendo os lugares aonde os crentes tinham fugido. E nós vamos ver que a carta de Pedro, ela é uma palavra de ânimo, quando ele vai dizer, por exemplo, que o Senhor nos chamou para uma herança que não vai se murchar, e ela está guardada no céu para vós. Então, Pedro ele está dizendo assim, olha, vocês perderam algumas coisas aqui na terra, de alguma forma, talvez vocês não recuperem essas coisas, mas fiquem tranquilos, porque Deus tem uma herança para vocês, guardada nos céus, e que não pode murchar, uma herança eterna no nome de vocês. Então, uma palavra de ânimo para que a igreja ali, na época de Pedro, continuasse firme e perseverando na fé e na santidade. Um outro momento que nós vamos ver também, é quando Jesus, ele sabe que está se aproximando o dia da morte dele, ele chama os discípulos, e a partir do capítulo 13, ali meados do capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor ele começa a trazer uma palavra de ânimo para os discípulos, para que os discípulos, após a morte do Senhor Jesus, eles não desanimassem, eles não desistissem, eles não abandonassem a fé, mas eles continuassem lutando para se manter nos caminhos do Senhor. Um texto muito conhecido nosso é o capítulo 14 do Evangelho de João. O que é que Jesus diz ali? Ele vai dizer, não se turbe o vosso, não se turbe, é a mesma coisa, o mesmo tema, a mesma ideia que o Senhor está falando aqui com Josué. Josué, não tenha medo, não se turbe, não se apavore, não se entristeça, não se abata, não diminua o seu ânimo. Jesus também fez isso com os discípulos. Jesus chamou os discípulos e falou, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, na verdade eu não estou morrendo, eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que palavra de ânimo, e mais na frente ele diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou mandar um consolador para ocupar o meu lugar, vocês não vão ficar órfãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que cuidado que o Senhor tem. Ele sabe que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, passado, presente e futuro. Para Deus é a mesma coisa, Deus não tem essa divisão, então Ele conhece tudo, Ele sabe o que vai acontecer amanhã conosco, Ele sabe o que vai acontecer o ano que vem, Ele sabe todas as situações que nós vamos enfrentar, e às vezes quando Ele vê que a gente vai enfrentar uma situação mais difícil, Ele envia uma palavra, Ele envia um cuidado mais especial sobre a vida do crente. Ontem eu estava conversando com Esdras, o Esdras agora virou meu companheiro de oração, e eu estava conversando com ele, falei, meu filho, a Bíblia diz que nenhuma palavra, ou melhor dizendo, há uma palavra na Bíblia que diz que nenhuma tentação, ela vem sobre nós além das nossas forças, porque Deus não deixa ninguém ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Olha o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Então, antes de vir uma tribulação, uma perseguição, uma tentação, Deus já sabe a intensidade daquela luta que nós vamos enfrentar, e antes de enfrentar aquela luta, Deus já vem com uma palavra de ânimo, Deus já vem com uma fé renovada, Deus já vem com uma alegria, Deus já vem com uma firmeza, Deus já traz uma armadura espiritual para a gente enfrentar aquilo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Josué ainda não tinha enfrentado nada. Ainda tinha a batalha de Jericó, tinha a batalha de Ai, tinha antes de tudo a abertura do Rio Jordão para eles passarem. E aí Deus prepara Josué com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, possa ser ouvido no nosso coração. Porque o Espírito de Deus,
que há 2000 anos foi enviado a essa terra, nunca parou de falar com a igreja. Nós é que paramos de ouvi-lo. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nunca parou de falar. Deus nunca cessou de falar conosco. Muitas vezes nós nos embaraçamos, nós nos distraímos, nós não queremos ouvi-lo, esquecemos do que ele fala, mas ele nunca deixou de falar conosco, como ele falou aqui com Josué. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ao texto, falar alguma coisa sobre esse texto aqui, que é muito importante. Eu fiz questão de ler novamente, para a gente ficar bem fixado no nosso coração essa palavra. Irmãos, essa palavra que nós lemos aqui, e ela aparece com João 14 também, e depois os irmãos, se eu conseguir lembrar, eu explico por quê, que eu citei aqui antes, João 14, mas eu dividi essa palavra aqui em 2 momentos, né? Um momento da promessa, e existe o momento da responsabilidade daquele que recebeu a promessa. Vou repetir. Existe o momento da promessa nas nossas vidas, mas existe um momento que Deus requer de nós uma responsabilidade, atitudes e comportamentos como herdeiros de promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele faz promessas. Deus, ele cumpre promessas. A Bíblia diz que ele não esquece do que ele prometeu, que nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Ele chegou para Jeremias e falou: Jeremias, eu velo pela minha palavra. Ou seja, Deus, ele está cuidadosamente examinando tudo o que ele prometeu para cumprir sobre a vida da igreja, sobre a vida do servo dele. Ele faz questão de lembrar de tudo. Só que, por outro lado, nenhuma promessa é dada sob a irresponsabilidade ou sobre o descuido do crente ou do servo do Senhor sobre a igreja. E esses 2 momentos eu queria falar aqui nessa noite na vida dos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta e quiserem acompanhar comigo, localize aí, por gentileza, o versículo 5. O versículo 5 diz assim, estamos nas promessas ainda. A outra parte a gente vai ver depois. Como veio primeiro as promessas, a gente fala das promessas e depois a gente vai falar sobre a postura de quem recebeu a promessa. Louvado seja, Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu vou parafrasear algumas coisas. Deus está dizendo assim: ô Josué, você não sabe quantos dias você vai viver, mas eu sei. Você não sabe ainda pelo que você vai passar, mas eu sei. Você não tem noção das guerras, das batalhas que você vai enfrentar, mas eu sei. E uma coisa eu te digo, eu vou estar contigo em todos esses momentos. Eu vou estar com você em todas essas batalhas. Eu vou te acompanhar em tudo, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu fui com Moisés, e Deus está dizendo assim: ô Josué, você viu, porque você era próximo de Moisés. Você viu como eu andava com Moisés. Você viu como eu me relacionava com Moisés. Você viu como eu respondia a Moisés. Você via como eu usava Moisés. E eu quero dizer uma coisa para você: do mesmo jeito que você viu eu fazendo com Moisés, eu vou fazer com você. Do mesmo jeito que eu usei Moisés, eu vou usar você. Do mesmo jeito que eu dei autoridade para Moisés, eu vou dar autoridade para você, Josué.
E ele vai continuando e repete e reforça dizendo: é assim que eu serei contigo. Todas as vezes que você, de alguma forma, temer, ficar preocupado, você lembra: como eu fui com Moisés, é assim que eu vou ser contigo. Continuando: não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu estou fazendo uma aliança com você, de que eu jamais eu vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, que jamais eu vou esquecer de você, que jamais eu vou deixar de ouvir a tua oração. Pode ter certeza que eu vou ser contigo. Irmãos, esse primeiro verso, nessas primeiras promessas, a gente tem que entender uma coisa, que é nosso, é do homem, é carnal, que muitas vezes quando nós estamos enfrentando lutas, quando nós estamos enfrentando, e muitas vezes solidão das pessoas, as pessoas às vezes nos ignoram, praticam injustiça, ou uma série de coisas que a gente enfrenta nesse mundo, muitas adversidades, a primeira coisa que vem na nossa cabeça qual é? O Senhor me abandonou, o Senhor não é mais comigo. E eu coloquei uma frase no meu coração, para eu nunca trazer esse pensamento. Eu costumo dizer assim: Jesus me comprou a preço de sangue, Ele não vai me descartar como qualquer coisa, Ele não vai me deixar por qualquer coisa. Jesus te comprou, irmãos, e não vai ser por qualquer coisa que Ele vai te deixar. A luta, a dificuldade, a tribulação, a angústia, o que você está passando, não significa que Deus não está cuidando de você. Pelo contrário, está dizendo que você precisa passar por isso, mas que Ele está cuidando de você de uma forma mais especial. Não é assim que os pais fazem quando o filho está mais doente, não é aquele que tem mais atenção do pai? E Deus é muito mais pai do que nós somos, é muito mais mãe do que nós somos. O filho que está ferido, que está doente, é aquele que tem mais atenção e mais cuidado do pai. Deus também faz isso. Um dia desse eu estava indo para casa, e aí tem uns moradores de rua ali, e aí eles pararam, pediram oração, e eu comecei a orar por eles. E eu falei assim: posso fazer uma pergunta para você? E ele falou: pode. Eu falei: se nós dois orarmos aqui, agora, e pedirmos uma graça de Deus, falarmos com Deus alguma coisa, quem que você acha que Deus vai ouvir primeiro, se Ele tivesse que escolher? Aí ele falou assim: você. Eu falei: não, Ele ouviria primeiro você, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá prioridade ao necessitado. Se eu estou bem, irmão, daí onde está isso? A parábola das 99, das 100 ovelhas, Deus deixou as 99 e foi atrás de uma. Então, quando você está em luta, não significa que Deus te deixou, significa que você está sendo mais cuidado por Ele. Você precisa passar por aquilo, porque a Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ser provada na sua fidelidade. Lá no livro de Pedro: a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, se acha em honra, louvor e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele vai tratar, Ele vai preparar Josué e vai dizer: Josué, não esqueça disso. Na luta, na batalha, na dificuldade, eu vou estar contigo todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ainda agora, o versículo 6 diz assim: esforça e tem bom ânimo. Irmãos, são duas palavras que não se combinam, e Deus combina elas. Porque, normalmente, a palavra esforço, ela não combina com ânimo. Porque o que quer dizer esforço é um combate intenso. Não é somente uma coisa simples, não. Deus, Ele nos chama para nos esforçar em vários momentos. Aqui Ele fala para Josué. Lá nos evangelhos Ele vai dizer: porfiai em entrar pela porta estreita. É esforçar também. Lá no Paulo escrevendo para Timóteo,
ele manda também Timóteo se esforçar. Esforçar, irmãos, é lutar até você se sentir esgotando as forças. Em outro momento, Jesus fala assim: o céu ele é tomado por... Não é deitando numa rede esperando Jesus dar o céu, não. É luta, é choro, é lágrima, é renúncia, é negar a si mesmo, é dia a dia se esforçar. Não existe, irmãos, aleluias, um ganho espiritual sem esforço. Tem que orar, tem que consagrar, tem que jejuar, tem que acordar cedo, tem que perder o sono orando, tem que fazer isso mesmo. E Deus nos chamou para isso. A gente vai ver Jesus chamando os discípulos para orar, e os discípulos dormindo, e eles são repreendidos por Jesus. Porque nós não podemos inverter as prioridades que Deus nos deu. A nossa prioridade não é terra, a nossa prioridade é céu. Eu pregava domingo numa igreja e eu falava isso para os irmãos. A nossa prioridade não é aqui. Então, os nossos maiores esforços não são para aqui. Se a minha prioridade não é a terra, os meus maiores esforços, as minhas maiores dedicações, os meus maiores sacrifícios, não pode ser para cá, tem que ser para lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Deus ele chama aqui Josué para se esforçar. E muitas vezes, quando a gente esforça um dia, dois, o que é que vem? O desânimo. Não é assim? Por isso que eu falei que não é palavra que combina. São palavras que não se combinam muito. Esforço e ânimo. Mas são necessárias. É preciso você casar essas duas palavras nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa luta contra a carne, contra o mundo e contra as hostes espirituais da maldade. Deus chama Josué e diz: Josué, você precisa lutar, se esforçar, aleluias, e não perder o ânimo no meio da batalha. Nós não podemos perder o ânimo no meio da batalha. 1 ano crente, 2 anos crente, vai cansando, 3 anos crente, vai cansando, 4 anos crente, para. O sangue de Jesus Cristo tem poder nas nossas vidas e nos renove dia após dia para a glória do Senhor e nos mantermos de pé em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a luta e a batalha, ela só acaba na glória. E outra coisa, irmãos, lembrando ainda do livro da carta de 1 Pedro, entenda uma coisa, e ainda falando sobre prioridades, considere também as maiores perdas, não aquilo que perdemos nessa terra, mas as maiores perdas, quando nós perdemos coisas acerca do reino de Deus. Quando diminuímos a nossa frequência nos cultos, quando diminuímos a nossa frequência em ler a palavra, quando diminuímos a nossa frequência de oração, quando paramos de ouvir, de sentir a presença do Senhor, como eu falei no começo, de ouvir o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. E aí ele vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer assim: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Deus falou assim: Josué, eu escolhi você. Você é o instrumento que eu vou usar. Você é a pessoa que eu escolhi. Você já imaginou, irmãos, se Josué tivesse desistido ali na frente do Rio Jordão? Eu estou falando aqui porque eu sei que Deus está falando com pessoas que enterrou talentos, que tem chamado, e Deus fala assim: eu te escolhi, eu te chamei, e você parou, e você não deu importância,
e você não considerou como prioridade a função, o meu chamado, a importância que tinha, um resultado que ia trazer, se você tomasse a posição que eu te chamei. Deus falou para Josué, e Josué se colocou na posição de chamado. É você, Josué. Eu chamei, foi você para estar à frente desse povo. É você que tem que estar lá, e as batalhas eu vou entregar nas tuas mãos. E a Bíblia diz que foi verdade, porque a gente vai ver que mais na frente, quando Josué precisou batalhar, Deus parou o sol e a lua. E quando nós dizemos isso aqui, os que se acham que entendem alguma coisa, dizem que isso aqui é uma lenda, porque quem gira é a terra. Irmãos, o sol gira, a terra gira, todo o sistema solar gira. E se aqui talvez não tenha tido toda a explicação, eu acredito que Deus parou foi o sistema solar todinho. E se fosse necessário, Ele tinha parado todo o universo, todas as galáxias, porque Ele tem poder para isso e muito mais. E Deus falou que ia fazer Josué vencer, e Ele ia fazer tudo para Josué vencer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você tem chamado do Senhor, é noite de despertamento. É noite de dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Restitui o poder, restitui a autoridade, restitui o chamado, restitui as armas pelas quais eu preciso batalhar pelo teu povo, pela tua igreja, pelo evangelho. Porque eu até hoje eu oro a Deus, eu não consigo entender isso, irmãos. Acho que só lá na glória. Eu falo, Deus, como que o Senhor escolhe um ser tão falho, tão inclinado ao mal, para fazer levar o evangelho, para fazer levar a salvação, porque nós somos assim. Mas foi nós mesmos que o Senhor escolheu. É você mesmo que o Senhor designou. Pessoas precisam ser salvas e Deus as colocou no seu caminho, e é você que tem que levar o evangelho. Está faltando autoridade, Deus dá. Está faltando graça, Deus dá. Está faltando unção, Deus dá. Está faltando conhecimento, Deus dá. Já em tudo que você for fazer, há um Deus que prometeu que estaria contigo. Isso serve até para quando o inimigo tentar a gente, para a gente não pecar, né? Serve também. Há um Deus que prometeu que estaria contigo. E nós louvamos a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não escolhe. E eu falava isso também para aquele grupo de homens ali. Deus, Ele não escolhe como o homem escolhe. Eu louvo a Deus por isso. E a gente falava sobre a escolha de Davi, quando Deus falou para Samuel, falou, Samuel, análise sua, Samuel, análise humana. Eu não vejo como vocês, eu não analiso como vocês. A minha escolha tem critérios diferentes. E eu louvo a Deus por isso. Em outro lugar, Deus vai dizer que Ele escolheu as coisas vis, as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolheu pessoas que não conhecem medicina para confundir médico curando. O médico não entende como é que a pessoa foi curada por alguém que nunca pisou numa aula de medicina. Aí Deus pega uma pessoa que não entende nada, dá um poder para ela e ela cura alguém de uma doença que ninguém cura. Por isso que Deus chamou os que são para confundir, os que não são para confundir os que são. Então, todos os dias das nossas vidas Ele está conosco. E em tudo que você for fazer em nome do Senhor, lembre-se, não é o teu poder, não é a tua graça, mas faça com determinação e com toda certeza, porque Ele assina embaixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Bom, irmãos, só que o Senhor, Ele não distribui nem a glória, nem a autoridade dEle. E quando eu falo glória, eu falo de graça, não de reconhecimento de divindade. Mas Ele não distribui nada disso se não for para pessoas que exerçam ou ajam ou retenham isso com responsabilidade. Existe uma palavra na Bíblia chamada de santidade. E nós sempre imaginamos santidade, santidade, a gente ouve essa palavra e a gente não entende bem o que é santidade. E santidade, ela significa, de uma forma muito simples, separação. O que é separação? Antigamente, os irmãos mais velhos já entenderam isso. A gente comprava feijão, aí vinha cheio de coisa, né? Aí a gente catava e tirava o que não queria, para tirar daquele meio sujo aquilo que a gente queria para nós. Um chamava catar feijão, o outro chamava escolher. Deus, Ele chamou a gente para a santidade, para a separação. Ele nos tirou do mundo. Ele nos tirou, Ele nos separou. Ele falou assim, isso aqui não presta e isso aqui tem jeito. Isso é santidade. É você aceitar que Deus te tirou de um lugar para te dar um jeito, para te transformar, para viver de outra maneira, para assumir um novo comportamento, mudar completamente a nossa vida, de ideias, de pensamentos, de sonhos, de vivências, de tudo, da maneira de falar, de tudo, de se relacionar, de amar, de tudo. Isso é santidade. Não adianta a gente bater no peito e dizer que somos santos, que somos do Senhor, se Deus nos tirar do mundo e a gente voltar para o mundo. Não houve santidade, não houve uma separação contínua na vida dessa pessoa. E aí o Senhor vai dizer aqui para Josué, porque o que vai definir a herança das promessas, a presença de Deus, o cumprimento do agir de Deus na vida de alguém, é a fidelidade de Deus, e eu não me preocupo muito com isso. Os irmãos podem observar que, às vezes, quando eu subo aqui no altar, raramente eu falo sobre a fidelidade de Deus, porque Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele não fala uma coisa, Ele volta atrás, então Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu tomei uma preocupação para mim, e eu divido isso às vezes aqui com os irmãos, porque se alguém não está recebendo a promessa de Deus, não é porque Deus mudou, não é porque Deus se arrependeu, é porque nós mudamos e não estamos em condições de receber aquilo. Então, nas minhas orações e nas palavras que eu trago aqui, normalmente eu tento trazer para os irmãos essa preocupação de estar na posição de receber aquilo que Deus prometeu. E essa posição é a posição de santidade. E o que vai definir a minha santidade é a informação ou o conhecimento que eu escolhi para a minha vida, para eu viver naquilo ali. Eu posso escolher o conhecimento do mundo, eu posso escolher as culturas do mundo, eu posso escolher o comportamento do mundo, eu posso escolher as verdades do mundo, os sonhos do mundo, os planos do mundo, as alegrias do mundo, ou eu posso escolher essas coisas na palavra de Deus. O conhecimento de Deus, a cultura de Deus, o comportamento do Senhor. É isso que vai definir. E aqui Deus vai dizer para Josué, Josué, tudo aquilo que eu te prometi agora, ele vai ter um valor se você fizer isso daqui. Vamos ler? Versículo 7. Tão somente vai estar comigo, vai me dar vitória, fez o sol parar, fez tudo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a
esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Josué, tudo o que você for fazer, esforça-te para obedecer a minha palavra. O maior esforço na vida de um servo de Deus é para obedecer a palavra. Às vezes, na obediência da palavra, a gente vai ter que passar humilhação. Sim. Injustiças, falatórios, perdas financeiras e etc, etc. Não é fácil, por isso que Deus chega, Josué, esforça para obedecer a palavra. A palavra diz que faça assim, independente de tudo, faça assim. Continue assim. Eu falava para uns irmãos sobre obediência, porque desobedecer a palavra é pecado, né? E existe aquele texto que diz assim, fugir da aparência do mal. E eu falava, irmãos, o crente ele não tem que fugir só do pecado, não. Quando diz aquele texto, fugir da aparência do mal, está dizendo assim, quando o pecado só mostrou, nem aconteceu, mas você imagina que uma situação vai trazer pecado, você corre desse trem. Não entra nesse negócio, não. Pode dar problema. Então, não vai mais lá, não aparece lá. Se for uma pessoa, corta a amizade. E etc, etc, etc. Então, esforçar para obedecer a palavra. É fácil? Não, claro que não. Deus nos chamou para uma vida de renúncia. Santificação, santidade, separação do mundo é uma vida de renunciar tudo que está ligado a esse mundo. É o príncipe desse mundo, é a cultura desse mundo e é renunciar à nossa carne que está ligada a esse mundo. E isso é viver a palavra. Quando estava nas promessas, estava bom, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mas sem isso aqui não tem promessa. Não tem recebimento da promessa. Promessa sempre vai ter, porque o nosso Deus é bom. Sem isso aqui não tem o recebimento, né? Glórias a Deus. E, terminando, vou ler mais um versículo, já são 9 horas, eu não lembro o tempo. Qual é o tempo? É isso mesmo, né, irmão? Estamos terminando, tá? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. E aqui eu vou só fazer mais uma reflexão. Eu vou compartilhar com os irmãos algumas angústias minhas, que está dentro desse versículo que eu li. Ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Deus está falando assim, Josué, encha o seu coração e a sua mente da minha palavra, porque todas as vezes que você precisar tomar decisões, você vai lembrar do que eu quero, do que eu imagino que você tem que fazer. Isso aqui é importante. E eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos. Um dia desse eu cheguei para o Senhor e falei, Deus, como pode as pessoas passar 12, 24, 48 horas ligadas numa rave, num carnaval, e a gente não conseguir orar 2 horas, 3 horas? A gente não conseguir meditar na tua palavra um tempo mais prolongado. Eu não admito isso na minha vida mais. Eu não concordo mais com isso comigo, Senhor. Porque a palavra aqui está dizendo que é de dia e de noite. Eu falei, Deus, eu não consigo, e eu não aceito, eu não acredito que uma rave, que uma droga, que um carnaval, que um futebol possa proporcionar a um homem mais alegria do que o Senhor pode proporcionar. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu não acredito que uma partida de futebol que dure 2 horas e a gente passe ali
torcendo. A gente não, porque eu não torço, né, não acompanho. Mas eu não acredito que Deus, em 2 horas de oração, de leitura da palavra, não possa me dar mais do que 2 horas na frente de uma televisão. E eu não estou doutrinando a igreja. Eu estou dizendo o que eu faço para mim. Cada um escolhe. Mas eu tomei uma decisão e eu estou mudando. Aliás, eu estou pedindo a Deus para me transformar. Porque o mandamento é meditar na palavra de dia e de noite. Antigamente, Israel, ele escrevia pedaços das palavras, botava nas franjas, botava nas portas, para eles passar, eles ler. Eles memorizavam. Hoje a gente não faz isso, mas a gente tem tantos instrumentos para meditar, para ter essa palavra conosco todos os dias. A gente abre o YouTube, tem a Bíblia toda narrada, tem livros narrados. Enquanto a gente lava a louça, eu também lavo louça, pastor Paulo. Aí quando a gente limpa a casa, você, olha lá quem mais lava a louça lá em casa, Gabriela. Bota uns salmos para ouvir, bota um livro, vai deitar, terminou de orar, põe uma palavra para ouvir, no trajeto. Sabe por quê, irmãos? Porque decisões entre certo e errado, nós precisaremos tomar quase todo o tempo das nossas vidas. E se a gente não conhecer a palavra, nós vamos tomar decisões erradas. E é interessante porque é estranho como a gente tem facilidade de esquecer a palavra. Por isso que a gente precisa meditar nela dia e de noite, para ficar relembrando, né, ali o tempo todo. E isso tudo, irmãos, Deus chamou Josué, e aqui eu termino, porque eles tinham uma promessa de herdar uma terra física, onde manava leite e mel. Deus chamou Josué para se esforçar até o fim das forças, praticamente. Meditar na palavra, se dedicar completamente àquele propósito de fazer o povo herdar a terra. Eu louvo a Deus pelo exemplo de Josué, mas eu quero dizer para os irmãos que nós não fomos chamados para herdar uma terra física. Deus também nos chamou, nos comissionou, nos designou, nos honrou, nos prometeu uma herança muito melhor do que a herança, do que a promessa que Ele deu para Josué e para Israel. E Ele nos chama também para dizer que Ele está conosco todos os dias, que os cuidados deles nos acompanharão em todos os momentos, em todas as dificuldades, que Ele nos ajuda a vencer todas as lutas, todas as tentações, todas as tribulações, dia e noite Ele está conosco, renovando, animando, fortalecendo, perdoando, livrando, guardando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está conosco nessa jornada, nesse caminho. Mas não esqueçamos, irmãos, que tem uma contrapartida. E a contrapartida é esforçar para guardar a palavra do Senhor, independentemente do que acontecer. Eu tomei isso na minha vida e ensino para os meus filhos. Se algum dia chegar ao ponto de você ter que escolher entre obedecer a palavra ou viver, escolha obedecer a palavra, meu filho. Escolha obedecer a palavra. Porque a promessa que Deus nos deu não está limitada a essa terra. A promessa é para a vida eterna. Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Orem por mim quando Deus lembrar e vocês estiverem orando. Deus abençoe.